Então, nesse vídeo vamos comentar um pouco sobre o câncer de cabeça e pescoço avançado, algumas dicas importantes que eu costumo dar no consultório, mas esse vídeo aqui eu estou gravando para deixar salvo numa playlist essas informações que acaba ajudando também pessoas que não são meus pacientes, né? Que essa informação difícil de encontrar, porque muitas vezes o paciente vai na consulta e nem sempre o médico dá todas essas orientações, tá? Então, quando eu falo câncer de cabeça e pescoço avançado, envolve câncer dessa região, geralmente câncer de boca, câncer de garganta, câncer de laringe, mas também câncer de tireoide, câncer de glândula salivar, parótida, submandibular, né, que pode acometer essa região. Então, o câncer de cabeça e pescoço, o tratamento principal é a cirurgia, é você remover o tumor. Quando o câncer tem um tamanho considerável, nessa região a cirurgia passa a ser bem complexa, que envolve alguma mutilação. Então, por exemplo, um câncer de laringe avançado, em que o paciente já não consegue mais falar nem respirar pela laringe, tem que usar a traqueostomia, muitas vezes o tratamento envolve a remoção da laringe. Um câncer de língua, um câncer de boca avançado, envolve você retirar toda a língua. Esses tratamentos, eles são realizados porque eles têm uma chance de cura considerável. Ao invés de você deixar o tumor lá, você tira todo o tumor e pode ser que esse tumor nunca mais volte. Então, é uma doença agressiva, é uma doença séria, que infelizmente o diagnóstico ele acaba demorando a acontecer. O paciente ou não procura o médico, ou não consegue rápido ir ao médico, as consultas demoram, ou quando vai no médico, o médico não suspeita porque ele não conhece aquele problema, ele passa um antibiótico, um anti-inflamatório, que obviamente não vai funcionar, ou tem algum alívio de desconforto, mas o problema não resolve, né? Então, infelizmente, esse tipo de câncer, como nós cirurgiões de cabeça e pescoço somos poucos, o paciente tem uma dificuldade de acesso ao especialista, que é quem realmente consegue diagnosticar o problema e iniciar o tratamento. Então, às vezes o paciente vai perdendo tempo, o tumor vai crescendo e, à medida que o tumor cresce, o tratamento ele necessita ser mais agressivo, né? Então, o principal tratamento é a cirurgia. Existe um tratamento complementar à cirurgia, que é a radioterapia, o banho de luz. É você fazer 30, 35 sessões de radioterapia, que vai ajudar a destruir o local onde o tumor estava, ou né, a radioterapia combinada com a quimioterapia. Quando a cirurgia não é mais possível, existem outras alternativas, que é justamente o protocolo de radioterapia e quimioterapia. O paciente usando a radioterapia, a quimioterapia vai potencializar esse efeito da rádio e pode ser que o tumor regrida e desapareça, né? Isso é algo, inclusive, comum de acontecer nos tumores da orofaringe, da garganta, tumores de amígdala, de base de língua e alguns tumores de laringe, eles podem, né, ao invés de ir direto para uma cirurgia mutilante, tentar esse tratamento, esse protocolo para preservar o órgão, tá? Pontos importantes. Para o diagnóstico, é importante ter uma biópsia, seja uma biópsia coletando o material do tumor, seja uma biópsia por punção de alguma massa no pescoço. Todo o tratamento ele precisa ter essa confirmação que é câncer para poder fazer esses tratamentos mutilantes, agressivos, cirurgia, radioterapia, quimioterapia, todos eles você vai ter que ter uma biópsia. Então é algo que tem que ser providenciado com uma certa urgência, né? Às vezes essa biópsia precisa ser feita em centro cirúrgico. Então não é uma cirurgia simples, por exemplo, nos tumores da laringe, às vezes é uma lesão muito próximo da via aérea, na glote, e depois da cirurgia o paciente precisa ficar no hospital internado, mas é algo que depois se coleta o material, se recuperou bem, vai para casa, né? Mas é importante ser feito no centro cirúrgico. Então existe uma logística até conseguir, né, esse material, essa biópsia. Além da biópsia, é importante exames de imagem, muitas vezes uma tomografia com contraste para avaliar a lesão e também, se possível, já avaliar o pulmão, fazer uma tomografia de pescoço e de tórax, porque às vezes a doença que começou no pescoço, ela pode já ter metástases para o pulmão. Então, esse exame é importante para planejar o tratamento, se for uma cirurgia, para ver qual vai ser a ressecção incluída, qual tamanho vai ser essa cirurgia, se é possível operar, né? Então esse exame de imagem é importante também. E além da biópsia e do exame de imagem, é importante exames para avaliar a saúde do paciente, se ele suporta o tratamento. Então, exames de sangue para ver se tem anemia, para ver se tem algum problema nos rins, problema no fígado, diabetes, algum problema de coagulação, e exames do coração para saber como é que está a saúde do coração, também exame para ver a saúde do pulmão, né, para ver se o paciente vai suportar o tratamento. Às vezes o tumor é tratável, mas o paciente não suporta o tratamento. Então, tem que ser avaliado tudo isso. Outro ponto muito importante é saber que existe o tratamento com a ideia curativa, que é você curar o câncer, eliminar a doença fazendo algum desses tratamentos. Quando não é mais possível curar, o tratamento passa a ser de uma outra filosofia, que é o tratamento paliativo.
Então, no tratamento paliativo, ao invés de eliminar a doença, nós vamos tentar manter o paciente vivo sem que sinta os efeitos colaterais da doença. Então, vai ficar vivo com o tumor. Doenças crônicas, elas são incuráveis, por exemplo, um diabetes, uma pressão alta, um colesterol. Então, essas doenças a pessoa não tem cura, né? Então, às vezes o paciente, meu Deus, meu câncer não tem cura. Mas, em algumas situações, usando alguns medicamentos, o tumor pode ficar estável por muitos meses, às vezes muitos anos, e a pessoa consegue ficar viva, né? Mas é importante para a equipe que está acompanhando o paciente e para a família do paciente e para o paciente saber qual é a estratégia, se ainda faz parte do tratamento curativo ou se já migrou para o tratamento paliativo, né? Dependendo do caso, é muito importante que o paciente saiba que essa doença é uma doença grave, é uma doença que pode ser a última doença, a doença que vai tirar a vida do paciente, mas é importante saber, né, as chances disso acontecer, porque tem pacientes que têm um tumor que tem uma chance considerável de cura e tem pacientes que não têm mais chance de cura. Então, eu considero importante que você saiba essa informação para você se organizar, para você se planejar, né, e para não criar falsas expectativas, tanto o paciente como a família, né, e fazer o tratamento da melhor forma possível. Então, no tratamento paliativo, né, além de manter a doença estável, é importante eliminar sintomas como dor, desconforto, independente do tratamento. Existe algo muito importante no câncer de cabeça e pescoço, pela proximidade da nossa via digestiva e respiratória, que é a dificuldade de comer e beber água e a dificuldade de respirar. Então, existem duas estratégias que podem ser tomadas, que podem ser necessárias quando um tumor dessa região cresce. Então, por exemplo, pode chegar uma hora que a pessoa não consiga comer ou até não consiga beber água, que aí já é uma urgência, que é o uso de uma sonda nasointeral, uma sonda pelo nariz, ou uma gastrostomia, que é a sonda conectada direto do estômago. Pode ser que em algum momento do seu tratamento seja necessário usar essa sonda, é algo desconfortável, mas pode ser algo transitório. À medida que o tratamento responda, pode ser que esse dispositivo possa ser retirado. Mas é importante esse dispositivo, porque se você não estiver comendo, você vai enfraquecer e não vai aguentar o tratamento, né? Então, realmente é algo que o paciente precisa compreender da importância. Além disso, se o tumor estiver crescendo o suficiente, principalmente nessa região, e comece a causar dificuldade na respiração, a traqueostomia, um procedimento cirúrgico para colocar um traqueóstomo, ele pode também ser necessário para você respirar pelo aparelho, para que você não morra asfixiado. Então, é algo importante que em algum momento pode ser necessário, pode não ser. Às vezes o paciente se recusa a esses tipos de dispositivos, porém chega uma hora que o tumor cresce o suficiente e pode acabar causando isso, né? Então, existem pacientes, por exemplo, não, eu não quero operar porque eu não quero usar a sonda, ou não quero operar porque eu não quero a gastrostomia. Mas caso não faça o tratamento, pode ser que um dia o tumor cresça tanto que ele cause, né, a necessidade de fazer isso com o tumor. Então, é sempre bom, né, que o paciente entenda todos os riscos de cada uma das decisões, tá? Então, alimentação, traqueostomia. Outro ponto também é em relação a... Agora deu um branco, é tanta informação para falar, né? Sim, outro ponto é informação sobre os dentes, né? Os pacientes com câncer avançado de cabeça e pescoço, pode ser que um dia eles precisem de fazer a radioterapia. E a radioterapia nessa região, ela prejudica muito a saúde dos dentes. Então, caso você já tenha dentes que não estão bons, tenha restos de dentes, raízes ou dentes muito cariados, né? É importante que procure um dentista para já fazer todo o tratamento de todos os dentes de uma vez antes do tratamento da radioterapia, porque depois da radioterapia vai ser muito difícil mexer nos dentes, né? Pode ser que mexa e não cicatrize ou até vire uma infecção grave, né? Então é algo que você precisa buscar também. Então a alimentação, se não estiver comendo, é sonda, se não estiver respirando, é traqueostomia e procurar um dentista, né? Exames para estadiar, biópsia, exame de imagem, exames para avaliar a saúde. E outro ponto, depois do tratamento, é importante o segmento, né? Acompanhar de perto, né, nos primeiros meses, porque o tumor ele pode voltar, né? Igual a plantinha lá do solo, você arrancou, jogou a química, pode ser que essa erva daninha cresça de novo. Então, quando isso acontece, o tumor ele volta pequenininho e ele pode ser tratado novamente, mas é importante que você faça o acompanhamento, faça os exames para ver como é que tá. Esse acompanhamento vai depender muito de onde você está, de qual é o centro que você está tratando, tá? Mas é importante manter, né, a cabeça no lugar, saber que muitos tumores de
cabeça e pescoço, mesmo avançado, eles ainda têm tratamento curativo, e quando não há mais tratamento curativo, o tratamento é paliativo. É importante, né, conseguir o apoio da família, que todo mundo compreenda. Então, o meu objetivo aqui com esses vídeos é que justamente um paciente que eu atenda, que foi diagnosticado com câncer avançado de cabeça e pescoço, que todo mundo esteja alinhado em saber o que é o problema, que é um problema sério, é um problema difícil de cuidar, né? Às vezes o paciente perde a capacidade de falar porque o tumor cresceu, às vezes perde a capacidade de respirar, então é muito difícil para uma pessoa se cuidar sozinha, então é importante todo mundo ter esse apoio e saber que isso pode acontecer e que o tratamento, o ideal é que ele seja feito rápido, né? Então, às vezes o SUS é muito difícil, o paciente precisa brigar pelos direitos, né, e usar todas as armas disponíveis, reclamar na ouvidoria, reportagem, né? Realmente é uma luta desigual e o sistema não enxerga o paciente com câncer de cabeça e pescoço como algo grave. E o paciente fica meses esperando uma cirurgia, meses esperando um tratamento, o tumor não fica esperando, o tumor vai avançar e pode ser que não seja mais tratável, né? Então, infelizmente, existe essa nossa realidade e você deve, né, buscar de alguma forma burlar esse sistema, nem que seja indo bater nos hospitais diretamente para ver se de alguma forma lhe atendem, buscar políticos, vereadores, deputados, alguém que possa lhe ajudar, porque é os recursos que você tem, né? E você tem que brigar pela vida, né, para tentar escapar dessa, né? E se Deus quiser, o seu caso vai ser tratável, tá bom? E é isso, era essa mensagem que eu tinha. Esse vídeo vai ficar salvo na playlist, então vão ter outros vídeos explicando melhor cada um desses tópicos, tá? Mas eu espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Valeu!